Então, gente, hoje a gente está aqui, a gente veio visitar o Dr. Fabiano Pascoaloto, meu amigo, na clínica, na Regenerar, aqui um empreendimento, a gente pode chamar de recente, que é uma clínica especializada em dor. Então, a gente vai tentar desvendar e tentar abordar vários aspectos sobre este tema que é tão mítico para algumas pessoas, é algo que todo mundo sente, mas poucas pessoas entendem o que de fato é a dor, da onde ela vem, quais são os seus mecanismos, enfim, a gente vai tentar abordar esse tema de uma forma didática, de uma forma simples, mas trazendo conhecimento científico também. Então, o Fabiano, meu amigo de longa data, meu aluno e um médico renomado aí nesse meio, né, Fabiano? Eu vou pedir que tu te apresente e fale um pouco sobre tua carreira, fale um pouco sobre a clínica aqui, sobre o que de fato tu faz aqui. Uhum. Então, eu sou o Fabiano, eu sou médico neurocirurgião de formação, né? Tenho mais ou menos 15 anos como médico, né? E eu percebi ao longo do tempo, logo que eu comecei com a neurocirurgia, que a gente não sabia manejar os pacientes com dor. E via de regra, o médico que não trabalha com isso, muitas vezes ele tem uma abordagem muito mecanicista, direcionada ao tratamento do problema em si, mas não necessariamente das consequências dele, da dor no caso, né? E tendo percebido isso, eu acabei buscando formação específica em tratamento da dor, né? E fiz uma especialização em tratamento da dor e já tem alguns anos que eu tenho trabalhado predominantemente com isso. Nesse contexto, né, enfim, enxergando mais alguns colegas com pensamento parecido, nós fundamos a clínica Regenerar. A clínica já tem 3 anos, mais ou menos. Está consolidada. Já está funcionando a pleno aí nesse tempo. E o objetivo da clínica é um corolário, enfim, do tratamento da dor em si. Tentar oferecer para os pacientes um tratamento multidisciplinar da dor. Perfeito. Porque a dor crônica, na maior parte das vezes, ela não se resolve com uma medida única. Nós precisamos de uma abordagem multidisciplinar com vários componentes, que vai desde a atuação médica até a atuação de fisioterapeutas, até a atuação de outras medidas, para que o paciente obtenha um resultado, né? Perfeito, Fabiano. A gente costuma dizer que a dor, né, é a linguagem que o corpo usa para pedir atenção, né? Exatamente. Para mostrar que está com um problema. E por isso é muito importante as pessoas entenderem as suas dores, né? Entenderem aonde que dói, entenderem que tipo de dor, se é uma dor patológica, se não é uma dor patológica. Enfim, deve existir, e aí eu estou fazendo uma suposição, diversos tipos de dor, né? E eu queria, Fabiano, que tu tentasse explicar para nós o que é dor, de fato. O que é dor, né? Por que as pessoas sentem a dor? Da onde que vem a dor? Então, Michael, a dor, né? A dor, ela é uma sensação desagradável causada por algum dano tecidual. Essa é a definição de dor, né? A dor, ela tem uma função biológica. Normalmente, a dor, ela é um indicativo de que está acontecendo alguma lesão em algum tecido do corpo, né? A pessoa que está caminhando na beira da praia, pisa num caco de vidro, ela tem aquela sensação de dor aguda, que nada mais é do que um aviso do sistema nervoso, do organismo, para que ela tire o pé do caco de vidro e evite a piora da lesão. Da mesma maneira, né, qualquer dano tecidual pode gerar uma sensação dolorosa. Uma lesão muscular, ou um trauma, ou qualquer coisa nesse sentido pode gerar gera uma sensação de dor que vai sinalizar para a pessoa o perigo da situação. Doenças, né, um infarto, por exemplo, ele causa dor
né? E a pessoa imediatamente sabe que algo errado está acontecendo. Perfeito. O problema, Michael, é que muitas vezes, quando esse estímulo é repetido e persiste ao longo do tempo, como numa doença mais prolongada, o sistema nervoso vai se adaptando. Existem alguns fenômenos que são chamados de sensibilização central, sensibilização periférica, que nada mais são do que uma adaptação do sistema nervoso ao estímulo de dor que persiste. E o que acontece? Com o passar do tempo, o estímulo persistindo, grosso modo o cérebro passa a entender que o normal é aquilo. E essa é a gênese da dor crônica. A dor perde a função biológica de sinalizar algum perigo, de sinalizar alguma lesão, e passa a ser, de um sintoma, ela passa a ser a doença. Né? Muitas vezes, depois que isso já se estabeleceu, a pessoa pode muitas vezes melhorar da condição inicial, uma hérnia de disco ou qualquer outra situação, e a dor continua. Quando isso acontece, é um problema muito sério, porque a maneira de tratar e de abordar isso é bem diferente daquela coisa cartesiana de simplesmente tem uma coisa pontual ali, eu preciso resolver, né? Entendi. Então, de forma leiga, tu está me dizendo que o cérebro se acostuma com aquela sensação de dor e aquilo passa a fazer parte da pessoa em si, é isso? Exatamente, exatamente. O cérebro basicamente acostuma com a sensação de dor e passa a entender aquilo como normal. Entendi. O tratamento da dor crônica, seja qual for a causa, ele envolve, entre aspas, com várias medidas, reeducar o cérebro. Envolve então uma abordagem psicológica também. Também psicológica, mas isso isso se materializa de várias formas. Né? Existem medicações que fazem, que modulam a resposta neural à dor, medidas físicas, né? Fisioterapia, tratamento psicológico, né? Também, né? Mas não é só isso. Existe uma coisa que é o modelo multidisciplinar da dor, multifatorial da dor, perdão, que a dor ela começa como um estímulo nociceptivo, aquela coisa reflexa, visceral, né? Pisou no caco de vidro, tem um impulso nervoso que sai ali da região ali do pé e vai até o cérebro, e isso causa o estímulo nociceptivo. Só que o cérebro só vai entender que isso é dor quando chega lá no tálamo, no córtex. E esse efeito de dor ele é modulado por diversos fatores, né? Diversos fatores como temperatura, como até o próprio estado psicológico do paciente vai modular se a dor vai ser mais fraca ou mais forte. Entendi. Muito legal, muito didática a tua explicação, Fabiano. Então, deu para ter uma noção, né, do que é dor, tu conseguiste explicar de uma forma técnica e ao mesmo tempo a gente conseguia entender, né? Eu sou de certa forma leigo nesse assunto, assim. Eu vejo, por exemplo, lá na academia que as pessoas se queixam de diversos tipos de dores, né? Então, desde dores mais agudas até dores mais enfim, diversas coisas, passando por pacientes com dores lombares inespecíficas, dores cervicais, os pacientes alguns com fibromialgia, que eu acho que tu deve atender bastante aqui, mas sem sombra de dúvida as principais queixas de dores que a gente tem lá são as contraturas musculares, né? Que dentro da neurofisiologia muscular, a contratura nada mais é do que também uma proteção, né? O músculo que o nosso sistema muscular tem em resposta a um estímulo. Então, exatamente. Né? Então, exatamente. quando o nosso músculo sente que vai estirar, né, de uma forma abrupta, de uma forma rápida, ele faz uma contratura para se proteger, aquilo acaba formando um nó, né? E isso, sem sombra de dúvida, é a principal causa de dor lá. As pessoas têm muitas contraturas, às vezes contraturas que duram, sei lá, semanas, meses. Isso é possível, essas contraturas durarem tanto tempo assim? Existe uma coisa, né, que tem um espectro muito grande, mas é a dor miofascial.
De fato, a contratura é isso, é uma resposta exacerbada do músculo a um estímulo que é potencialmente danoso, né? Um estiramento, alguma coisa, né? O ápice disso são as distensões, né? Quando começa a ter lesão tecidual de fato, né? Tem ruptura de fibras musculares, etc., né? Que acaba gerando uma reação inflamatória e bastante dor. Mas existe um espectro em relação às contraturas, porque a contratura ela pode ter essa causa, é a causa principal, né, o risco de uma distensão, mas ela também pode ter outros estímulos que geram a contratura, postura viciosa, né, exercício realizado muitas vezes de uma maneira errada, né, movimentos bruscos, repentinos. Né. As contraturas, elas nada mais são do que, enfim, o músculo ele fica hiperestimulado e no ambiente ali celular, onde existe a contração persistente da musculatura, existe um menor fluxo de oxigênio, isso gera um ambiente, né, de hipóxia, isso é inflamatório, isso gera dor. Né? Existe uma entidade que é a dor miofascial. O ápice da dor miofascial seriam essas contraturas maiores. Entendi. Só que o que acontece com bastante frequência, aí não só nas pessoas que se exercitam, mas até principalmente nas que não se exercitam, são as microcontraturas. Perfeito. Né? São contraturas de pequenas porções das fibras musculares que acabam gerando dor no próprio local da contratura. Microcontraturas, o que seriam essas São os chamados pontos gatilho. Tá. São os chamados pontos gatilho. Né? Muitas vezes, por essas razões posturais, sedentarismo, né? Muitas vezes... porque quanto mais fraco for a tua musculatura, menos preparada ela vai estar para receber esses estímulos externos. Exatamente. Né? E a resposta dela vai ser diferente também, acho que pode gerar. Então, o sedentarismo tu pode nos dizer que o sedentarismo é um fator preponderante para desenvolvimento desse tipo de dor? Mas sem dúvida, é o principal fator. Né? É o principal fator que potencializa, né, o surgimento da dor miofascial. E a dor miofascial, Michael, tem um negócio interessante que ela muitas vezes ela não dói no lugar, ela dói à distância. Por exemplo, muitos pacientes que sofrem com dor de cabeça, cefaleia crônica, e muitas vezes fazem inúmeros tratamentos para enxaqueca, por exemplo, na verdade tem o que a gente chama de dor cervicogênica, que nada mais é do que contraturas e pontos gatilhos na região do trapézio, que acabam doendo, muitas vezes dá uma dor em faixa ou dói atrás do olho. É muito comum isso acontecer e da mesma maneira isso em várias regiões do corpo isso pode acontecer, né? De ter uma dor, por exemplo, que simula uma ciática, de uma hérnia de disco, na verdade é uma contratura. Na verdade não é ali. Psoas, por exemplo, né? Um ponto gatilho. E como é que se diagnostica? Como é que tu faz o diagnóstico disso? De onde que é essa dor? Basicamente por exame físico, né? Se é uma dor que simula outra doença, primeiro a gente tem que ter certeza de que não é a outra doença. Por exemplo, se é uma dor que simula ciática, eu preciso saber que a pessoa não tem uma hérnia, por exemplo, Perfeito. de disco. Mas muitas vezes a própria palpação do ponto gatilho desencadeia a dor. Né? Pega uma pessoa que tem uma contratura, por exemplo, de trapézio, ou algum ponto profundo no trapézio, se a gente faz o estímulo direto, ela reproduz imediatamente a mesma dor. Interessante. Né? E com isso a gente sabe. Né? E daí se desenrolam os tratamentos, né? Muitas vezes, né? Inativação dos pontos, né? Bloqueios, etc. Então, por isso é muito importante, então, o exame físico do médico na hora da consulta. Isso é extremamente importante, né? O exame físico, né? Toda a investigação diagnóstica, na verdade, né? Que vai desde uma anamnese bem feita, né? Uma conversa com calma, né? Exame físico, exames complementares, né? O diagnóstico ele tem várias etapas, né? Interessante. Fabiano, tu tocaste várias vezes usaste a palavra inflamação. A dor ela está diretamente relacionada à inflamação, né? Sim, a dor está diretamente relacionada à inflamação. E indivíduos que
biologicamente já são mais inflamados, por exemplo, indivíduos obesos, Sim. tabagistas, enfim, essa população ela sofre mais com as dores, é mais difícil tratar as dores nessa população? As duas coisas, Michael. O obeso, ele tem várias coisas, vários fatores que fazem ele sentir mais dor. Em primeiro lugar, mais óbvio, é a questão mecânica, né? Um corpo que foi feito para aguentar 70 quilos, se uma pessoa tem 100 quilos, ela está carregando 30 quilos a mais 100% do tempo. Isso... Perfeito. Eu costumo dizer, e eu bato muito nessa tecla, que o indivíduo obeso é uma bomba relógio. Né? Exatamente. O indivíduo obeso ele é um cara inflamado que uma hora ele vai explodir. Os exames de sangue dele pode estar bom, mas alguma coisa em algum momento, seja na parte ortopédica, seja na parte funcional, seja na parte fisiológica, vai dar problema. Então o obeso é uma bomba relógio. Exatamente. Tanto em em questões relacionadas à saúde em geral, cardiovascular, quanto especificamente, né, o tema da nossa conversa, em relação ao tratamento da dor. A pessoa obesa, ela tem mais dor, porque ela produz o tempo todo moléculas inflamatórias, citocinas inflamatórias, então ela tende a ter uma resposta menos ótima ao tratamento, né, enquanto ela não resolve ou não trata a obesidade. Né? Aí tu indica para esses pacientes sair do sedentarismo, emagrecer? Todos, porque se a gente pensar em dor crônica, né, em várias doenças, mas dor crônica de uma maneira geral, fibromialgia, à medida que isoladamente mais traz benefício e melhora da dor no médio prazo é o exercício físico. Mais do que medicação, inclusive fibromialgia tem vários estudos que mostram isso, que tentam isolar cada intervenção e o efeito de cada intervenção, e no caso da fibromialgia, a intervenção que isoladamente causa maior impacto em termos de dor residual é o exercício físico, tanto aeróbico quanto o exercício de força. E a via fisiológica para isso, tu acha que pode ser a redução do perfil inflamatório, alguma outra... Redução da inflamação basal do organismo e condicionamento da musculatura. Né? Porque a gente também tem que... Por isso que no início eu abordei que é importante saber diferenciar o tipo de dor, né, que a gente está sentindo. Sim. Porque existe também as dores relacionadas ao treinamento físico, que não deixa de também ser uma inflamação. Neste caso, uma inflamação positiva. Do bem, né? Uma inflamação do bem. E necessária para que haja, né, síntese proteica, ganho de massa muscular, enfim. Então, o indivíduo, a gente abordando esses temas assim, é importante para o indivíduo se conscientizar e saber que tipo de dor que ele está sentindo. Né? Exatamente. Se ele conseguir diferenciar uma contratura de uma fibromialgia, de uma dor ciática, ele não vai conseguir diferenciar porque ele não é médico, mas ele vai ter uma noção para saber que medida... Exato. A dor do exercício, né, Michael, ela tem começo, meio e fim. Né? A gente sabe que pela fisiologia existe ali, depois de um treino de alta intensidade, a pessoa vai ter aquela dor, né, que geralmente não é forte, mas é uma dor chata, que vai durar 2 ou 3 dias e vai melhorar. Essa é uma dor fisiológica. Ela é uma dor que, né, no pain, no gain, né? A gente tem que ter a gente paga um preço para ser saudável, né? Isso é uma questão fisiológica, vai existir essa dor, mas é uma dor com começo, meio e fim que, via de regra, não impacta a vida da pessoa. O problema é quando a dor não vai embora. Né? Muitas vezes, por exemplo, no caso da dor miofascial, ela acontece num contexto do envelhecimento, no contexto da degeneração das articulações. A pessoa começa, por exemplo, a ter artrose nas articulações facetárias da coluna e, com o passar do tempo, esse fenômeno da artrose, ele induz a inibição do trofismo da musculatura adjacente, da musculatura da região. E isso faz com que a musculatura mais distante se sobrecarregue. E isso pode acabar gerando um quadro de dor crônica também. Muito bom.
Tu sabe que a gente tem um público-alvo, assim, lá na nossa academia, um dos nossos público-alvo é o público da terceira idade, né? Geração prateada, que a gente chama. E esse público sofre muito com muitas dores articulares, né? São dores, como tu acabaste de citar, dores decorrentes e inerentes ao processo de envelhecimento. Né? Tanto que eu não gosto do termo melhor idade, porque a melhor idade não é a velhice, porque junto com ela vem os desafios inerentes que o passar do tempo nos proporciona. É uma idade, sim, que a gente está mais maduro para enfrentar esses desafios. Porém, assim, esse público ele sofre muito com essas dores articulares, artrose de quadril, enfim, inflamações, bursites, aquelas ites todas. Dentro da abordagem medicamentosa, dentro da abordagem que a medicina tem hoje, o que existe de moderno, o que existe, o que tá para sair, o que tu sugere aí para? O futuro é bem promissor, mas a coisa legal, a parte boa é que a gente já está no futuro. A gente sempre tende a pensar que daqui a 10 anos as coisas vão ser muito mais fáceis e evoluídas do que agora, e é correto esse pensamento. Só que hoje, em 2025, nós já temos diversas alternativas que pouco tempo atrás não estavam disponíveis amplamente e que têm resultados muito interessantes em relação ao tratamento da dor. A gente, claro, tem que entender que a dor crônica é um processo que não se cria em um dia ou uma semana. É uma adaptação cerebral que leva meses para acontecer. E, claro, a gente não pode pensar que uma dor que existe há anos vai ser resolvida em poucos dias. É um processo que envolve uma série de etapas e uma série de abordagens que são complementares. Mas, né, dito isso, existe uma série de modalidades terapêuticas que hoje já mostram resultados, né, bastante interessantes em relação ao tratamento da dor. Né? Agudamente, né, existem os bloqueios anestésicos para algumas dores pontuais. Esses bloqueios são feitos em consultório? Que se baseia? O que vai? São corticoides? São anestésicos? Depende muito da situação específica. Né? Muitas vezes, por exemplo, na dor miofascial, que, né, foi o principal tema que a gente discutiu até agora, o bloqueio ele é feito só puramente com anestésico, mas ele é capaz de desfazer, por exemplo, as microcontraturas e aliviar essa dor à distância que acontece. Para quem não sabe o que é, Fabiano, o que é um bloqueio? É uma injeção? Exato. Como que é? O bloqueio nada mais é do que uma injeção de uma ou mais medicações no ponto doloroso ou no ponto que está gerando a dor. Entendi. E isso se faz de diversas maneiras, né? Muitas vezes no ambiente da clínica a gente usa do ultrassom, né, a ecografia, para localizar exatamente o ponto que nós queremos, né, infiltrar com a medicação. Né? Assim a gente ganha muita precisão, né, em relação a isso. Muitas vezes, quando existe uma situação de inflamação aguda, pode ser usado uma pequena dose de corticoide, que localmente vai ter um efeito muito maior do que um corticoide que usa sistêmico, do que um comprimido, né? Mas que vai fazer muito menos efeitos colaterais do que o uso de corticoide, né, via oral, por exemplo. Né? Outras coisas que vêm sendo bastante faladas e num contexto acadêmico utilizadas são as chamadas terapias regenerativas. Perfeito. Né? Terapias regenerativas, existem várias categorias. Né? Uma que já vem sendo muito utilizada, inclusive aqui na clínica, é a terapia por ondas de choque. Né? A terapia por ondas de choque nada mais é do que um equipamento que emite uma onda, né, de choque
né, que é uma onda sonora, na verdade, mas é no nível de ultrassom, não é audível, né? Mas essa onda ela causa o que a gente chama de microcavitação no tecido, né, no tecido alvo, e isso induz cicatrização, produção de colágeno, né, a vascularização do tecido, né, e com isso a gente consegue promover recuperação muscular, cicatrização e melhora da dor. E isso acelera esse processo de redução da inflamação, Exatamente. de cicatrização, de todo esse... Exatamente, porque o que acontece, né? A osteoartrose, né, nas articulações, seja da coluna, seja nos membros, né, ela envolve, hoje a gente sabe que não é simplesmente uma doença degenerativa, porque essa era a visão da artrose, né? Tanto que hoje nós chamamos de osteoartrite, né? Porque ela tem um componente inflamatório crônico, que é muito piorado por esses fatores que a gente já havia comentado antes. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo também. Antes se pensava então que a artrose era algo que estava ali, ia surgir e ponto. Era isso. Exato. Hoje a gente considera que um envelhecimento saudável não inclui a osteoartrite. Interessante, isso eu não sabia. Né? Porque existe um estado inflamatório crônico. É óbvio que as pessoas envelhecem, todos os tecidos do corpo vão envelhecer, mas hoje a gente entende que pode existir um envelhecimento saudável com as articulações sofrendo danos apenas limitados e não... Então tu diria que é possível, através de hábitos de vida saudável, prevenir o surgimento dessas doenças no futuro. Exatamente, assim. Prevenir ou retardar. Né? A tendência do ser humano com o envelhecimento é sempre a deterioração. Né? Isso é uma coisa que é inerente à natureza. Mas medidas, né, físicas, hábitos de vida saudáveis, exercício físico regular e correto, né, sem dúvida, tem um papel primordial em um envelhecimento saudável e com menor grau de lesão articular. E o que a gente tem que tentar tirar um pouco assim do subconsciente das pessoas é a ideia de que assim, eu já estou assim, não tenho que fazer. Ou eu vou ter, tipo assim, eu vou ter, não tenho que fazer, exatamente. Não vou me cuidar. Existem vários mitos em relação à dor crônica de uma maneira geral, e esse é um dos principais. Né? A pessoa, ela, por passar tanto tempo com esses sintomas e ela começa a se ver desesperançosa e ela aceita que aquilo é uma condição que vai persistir pela eternidade. Ela incorpora essa dor crônica na personalidade dela, por assim dizer. E isso acaba impedindo a pessoa de exercer vários componentes ali da sua vida, né? Acaba gerando o imobilismo, né? Que é um dos principais inimigos da dor crônica, né? A dor, ela gera o imobilismo, e imobilismo é aquela pessoa que vai se movimentando cada vez menos, ela vai cada vez limitando mais o rol de movimentos que ela faz para evitar o quadro de dor. E, né, por mais contraintuitivo que isso pareça, isso piora a dor. Né? E desbancar esse mito, fazer com que a pessoa entenda que o imobilismo é prejudicial, que o exercício é importante, é uma das coisas mais difíceis na prática. Ou seja, a pessoa sente dor, aí por sentir dor ela fica mais em casa, ela fica mais parada, se mexe menos e a dor piora. Exatamente. Sendo que o que tu está me dizendo é que o processo deveria ser o contrário, né? A pessoa sentir dor e tentar se movimentar para curar essa dor. Exatamente. Até porque num contexto de inflamação crônica, Mike, o exercício, a mobilização, a vascularização, né, a mobilização da circulação sanguínea, ela facilita o clearance, né, a limpeza do organismo das moléculas inflamatórias. Tu pensa que uma pessoa imóvel, ela não tem esse mecanismo tão desenvolvido, então ela tende a ficar mais inflamada, né, e a dor piora, né. Isso é uma coisa que já se sabe há bastante tempo e em muitas situações a gente já orienta as pessoas, né, a não pararem. Um exemplo bem clássico disso é a hérnia de disco lombar, por exemplo. Antigamente se orientava a pessoa a ficar em repouso. Hoje a gente sabe que
se a pessoa com uma crise de ciática fica em repouso absoluto, ela tem mais tempo de dor do que a pessoa que se mobiliza precocemente. Muito legal mesmo. Fabiano, e a gente tem, assim, chega muitos alunos, assim, passam por mim lá e algumas vezes, em algum episódio da vida deles, eles já me ligaram e falaram assim, Mike, travei, não consigo me mexer, não consigo sair de casa, fui arrumar minha cama, sacudi o lençol e travei. Eu mesmo no começo do ano? Aconteceu contigo. Claro que a gente sabe que isso pode ser uma resposta, né, da nossa musculatura, uma proteção para um estímulo que foi dado de maneira muito abrupta, mas para essas pessoas, se essa pessoa chega aqui no teu consultório assim, travada, que tipo de abordagem que tu usa? O que se pode fazer para melhorar, para ela melhorar? Sim. Bom, primeiro a gente tem que ter um diagnóstico. Essa é a primeira etapa. Antes disso a gente não consegue fazer nada efetivamente. De qualquer maneira, essas crises de dor lombar que as pessoas travam, majoritariamente elas têm relação com a musculatura. Né? A principal causa. Claro que existem outras, hérnias de disco, né? Alguma lesão traumática da coluna que pode ter essa consequência, mas majoritariamente é uma distensão ou mesmo uma contratura muscular que surgiu por causa de um movimento abrupto ou por causa de um movimento repetitivo e ela foi se compondo ali ao longo do tempo. Né? Quando a pessoa chega nessa situação na clínica, claro, depende da situação, mas existe uma série de abordagens. Tratamento medicamentoso, né, é o pilar principal, né? Orientações em relação a medidas físicas, né, fisioterapia, existem algumas técnicas de fisioterapia que se pode usar agudamente para ajudar na analgesia. E em algumas situações pontuais, né, dependendo se a gente consegue localizar bem a musculatura que tá afetada, e isso muitas vezes é possível por meio do exame físico e da própria maneira com que a pessoa descreve a dor. Se a dor é muito incapacitante ou muito forte, a gente pode, né, usar de um bloqueio terapêutico, né? Como eu comentei antes, né, de injetar anestésico em alguns pontos da musculatura que fazem com que a contratura ela diminua e fazem com que a dor ceda, né? O que é interessante nesses casos, Michael, é que muitas vezes a pessoa tem essa crise de dor, ela trava, depois de alguns dias ela melhora, mas continua com uma dor ali local que persiste às vezes por semanas. A pessoa faz a contratura e isso, por exemplo, do quadrado lombar, de alguma musculatura, e essa contratura ela tensiona os tendões, as inserções dos músculos e acaba fazendo uma tendinite secundária. E isso acaba, a pessoa melhora muitas vezes daquela dor aguda, intensa, mas continua com uma dor ali chata que incomoda ela, que às vezes dura semanas. Né? Para isso a gente tem algumas abordagens também, né? Se pode eventualmente usar uma pequena quantidade de corticoide, embora a gente tenha cada vez menos usado corticoide, né? Com o advento, né, das terapias regenerativas, a própria onda de choque, que em alguns casos, em algumas situações assim podem ser usadas, né? O uso dos chamados ortobiológicos, isso é uma coisa que fora do Brasil já se usa há muito tempo. O que são os ortobiológicos? Os ortobiológicos são produtos derivados do próprio organismo que se busca algum efeito específico. Por exemplo, um concentrado de plaquetas, o plasma rico em plaquetas, né? Ou mesmo um aspirado concentrado de medula óssea, por exemplo, que tem o que a gente chama de células-tronco mesenquimais, né? Que elas são células que sinalizam, elas produzem uma série de substâncias que sinalizam a recuperação do ambiente onde elas são inseridas. Isso fora do Brasil se faz há muito tempo e existe um corpo de evidências gigantesco, muito grande mesmo, que corrobora o uso desse tipo de terapia para o tratamento de diversas condições de dor, desde osteoartrose da coluna, do quadril, do joelho. Existe uma série de evidências.
Aqui no Brasil, infelizmente, ainda isso é considerado uma terapia experimental, né, que só pode ser usada em alguns contextos de pesquisa. Mas é uma coisa muito promissora, que Então, tem mostrado muita efetividade. Eu acredito que em breve isso vai mudar aqui no Brasil, a gente vai poder usar isso né, efetivamente, assim, sim. Mas por enquanto isso é uma coisa ainda considerada, que aqui no Brasil, por alguma razão, algum burocrata resolveu considerar experimental. Né? Então tu vê isso no horizonte como uma das coisas que tende a evoluir e a melhorar muito o tratamento da dor. Exatamente, isso é uma coisa que, olha, eu acho que dá pra gente dizer que isso é uma coisa revolucionária no tratamento da dor. Interessante. Porque a gente sabe, por exemplo, que usar concentrado de medula ou mesmo o plasma rico em plaquetas, por exemplo, em joelho, já existem inúmeros estudos que mostram que é infinitamente superior ao corticoide. Porque o corticoide ele melhora a dor na hora, mas ele causa atrofia da cartilagem. Então a gente troca uma melhora imediata por uma piora no médio e longo prazo. Né? Existem algumas outras coisas que já se utiliza de uma maneira, né, de uma maneira mais difundida, que é, por exemplo, o uso do ácido hialurônico. Né? O principal uso é no joelho, mas se pode utilizar em outras articulações, na coluna. De que maneira, Fabiano, que o ácido hialurônico age assim, na articulação? Ele age melhorando a dinâmica do movimento, porque ele é uma substância gelatinosa, né? Ele age também modulando a inflamação. O ácido hialurônico é uma molécula muito grande e ela abraça e absorve moléculas inflamatórias, citocinas inflamatórias, e com isso ela diminui a inflamação crônica. E nisso se consegue obter, né, melhora, né, em relação a alguns quadros de dor decorrentes disso. Interessante. Né? Aí é uma pergunta, quero te fazer essa pergunta. Ela, por um acaso, ela tem alguma coisa a ver com uma sinalização do sistema imune naquele local ali ou nada a ver? Também, porque na verdade a inflamação ela é imune, né? As moléculas inflamatórias elas são produzidas, a maior parte das vezes, por glóbulos brancos, né? Então existe sem dúvida uma sinalização do sistema imune, tanto no sentido tanto pró-inflamatório quanto anti-inflamatório. Muito bom, muito bom. Então, o paciente travou, vem aqui, tem alternativa. Tem alternativa. A gente vai conseguir, claro, vamos conseguir melhorar ele. Claro que é individualizado, cada situação pede um tratamento diferente, né? Não existe uma panaceia ou alguma coisa que resolve o problema de todos, mas sem dúvida existe alternativas, né? Para toda dor existe alguma alternativa. Né? Como eu estava dizendo, a pessoa que acostuma com a dor e aceita que isso é uma parte do seu ser, sentir dor não é normal. Né? Dor não é normal. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Independente da causa, dor não é normal. Né? E dor tem tratamento. Então, a gente não podemos normalizar a dor. Exatamente. Né? A dor é uma sinalização e a gente precisa procurar ajuda, precisa entender ela, né, para tomar a melhor atitude possível em relação a isso. Exatamente. Hoje, né, eu digo para os pacientes, nós estamos em 2025, não estamos em 1995. A gente tem uma série de coisas, de evoluções científicas, tecnológicas, que nos permitem ter, né, resultados bem interessantes em relação ao tratamento, ao manejo da dor aguda, ao manejo da dor crônica. Hoje as soluções minimamente invasivas, elas estão cada vez mais presentes, né? A própria cirurgia de coluna, né, a gente hoje consegue tratar, por exemplo, hérnias de disco com uma cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia que implica um corte de 1 centímetro e a pessoa vai embora no mesmo dia, ela não precisa nem internar. Em um mês e pouco, ela está vivendo a vida normal dela, né? Mas como tu disseste, né, Fabiano, isso tudo são técnicas relativamente novas, né, o tratamento da dor e essas clínicas voltadas única e exclusivamente para a dor são
são alternativas novas que não, né, eu acho que o quê? Dos últimos 10, 15 anos para cá. Eu acho que tanto que assim, não existe ainda nenhuma especialidade médica dor, né? Existem áreas de atuação dentro das especialidades. E o conceito de clínica de dor é uma coisa que aqui no Brasil é relativamente recente, não tem mais do que, sei lá, 7, 8 anos aí, né? Claro que existem algumas pioneiras antes disso, mas disso se difundir é uma coisa muito recente. Isso então denota a ideia de que tem um vasto campo para crescer, uma imensidão de área para explorar, assim como uma curva de aprendizagem grande, mas ao mesmo tempo é algo que vem, né, para facilitar e para ajudar essas pessoas que sofrem tanto, né? Porque viver com dor deve ser uma das coisas mais horríveis que a gente... Sim, e traz uma série de consequências negativas, né? A dor, ela causa imobilismo, ela causa sintomas psiquiátricos, depressivos, né? E tudo isso vira uma bola de neve, né? Tudo isso vira uma bola de neve, né? A pessoa acaba, muitas vezes, ela perde até a racionalidade, ela não consegue refletir, pensar e entender o que está acontecendo, tamanho é o grau de sofrimento que ela tem, né? Perfeito, então, Fabiano. Acho que foi um baita bate-papo aí, tu conseguiu explicar pra gente o que tu faz, conseguiu explanar diversos pontos e tenho certeza que deu para ser didático e a gente sai daqui mais enriquecido assim, com esse bate-papo. Então, te agradecer, né, por tu nos receber, para abrir as portas da tua clínica aí para nós e dizer para as pessoas que não se acostumem com a dor, né? Vocês podem vir aqui tratar da forma que a medicina tem para ajudar. Também e muito importante estarem bem fisicamente, estarem ativas, treinarem, né? Cuidarem o peso, né? Se alimentarem bem. Eu acho que, como tu disseste no início, na introdução da tua fala, o tratamento desse tipo de queixa ele é um tratamento multidisciplinar. Mas é importante as pessoas saberem que tem solução. Todo tipo de dor tem solução, é isso? Exatamente. Todo tipo de dor tem tratamento. Né? Todo tipo de dor tem tratamento. Claro que depende do tipo de dor, né? Varia de pessoa para pessoa, mas toda dor tem tratamento. Né? Toda dor tem tratamento e ter dor não é normal, definitivamente. Então tá, muito obrigado, Fabiano. Eu que te agradeço.